Olá, bom dia. Fazendo uma surpresa hoje aqui com essa live. Olá, bom dia. Muito bom estar aqui. Falo que hoje eu quis fazer essa live como eu fui surpreendida pelo Espírito Santo, eu falei assim, eu preciso compartilhar essa palavra também. Quero que vocês também sejam abençoados e que o Espírito Santo também possa falar ao coração de vocês nesta manhã. Beijo, Valéria, beijo a todos, gratidão. Envie aqui esse aviãozinho, convida aí seus contatos para estar com a gente aqui. Vai ser uma live rapidinha, só vou passar, assim, só vou compartilhar algo que Deus falou no meu coração nessa manhã e que me alegrou, né? Que alegrou muito o meu coração, então por isso que eu resolvi fazer essa live, para compartilhar essa alegria com vocês. Aí eu quero também aproveitar a oportunidade, porque eu tinha feito aqui um compromisso de, durante 70 dias, trazer os 68 princípios de sabedoria para vencer. E esse compromisso, pode ser que alguém esteja pensando que eu não estou cumprindo, porque eu estava fazendo as lives às 7h07 da manhã. E eu parei de fazer essas lives às 7h07. Agora, a sabedoria para vencer, ela continua. Esse desafio, ele não acabou. Esse compromisso que eu fiz com vocês, ele continua. Só que agora, eu coloco ele ali nos stories e nos destaques. Então, quem perdeu algum dia dessa série da sabedoria para vencer, pode ver ali no feed, ali onde tem os destaques, está escrito sabedoria. Ali tem a palavra, e os outros vídeos estão ali no IGTV. Por que? Eu vou explicar por que eu estava fazendo as lives 7h07 e eu mudei. Eu falei isso na última live, que foi o princípio 46. Eu disse, eu não vou fazer agora mais as 7h07, porque surgiram outros compromissos. Só que como eu tinha já estabelecido que eu ia trazer esses 70 princípios, então eu achei essa alternativa de colocar nos stories e no destaque essa palavra. E eu entendi que a vida da gente é assim. Muitas vezes a gente traça um caminho, né, para seguir. E nesse caminho é como uma viagem. Eu falei isso aqui na série das lives. É como uma viagem. Você está seguindo ali o seu destino. Só que acontece que no meio do caminho, às vezes você encontra obstáculos, então você tem que fazer uma outra rota. E o que aconteceu comigo foi isso. Eu estava indo por esse caminho que eu tinha pré-estabelecido de trazer essas palavras às 7h07 da manhã. Só que aí chegou no caminho, eu vi que tinha obras. Começaram a fazer algumas obras ali no meio do caminho. E obras importantes. Então, o que aconteceu? Eu tive que achar outra alternativa. Mas eu vou chegar ao destino do mesmo jeito, só que em outra rota. Então, na vida da gente, a gente tem que ser flexível. Por quê? A nossa vida, ela é passageira, e se a gente se apegar muito com as coisas, seja boas ou ruins, a gente fica muito rígido, e isso nos quebra. Uma vez me falaram de um exemplo assim, pegaram um galho seco, né, e falaram, a gente não pode ser como esse galho seco, rígido, e fez assim, o galho quebrou.
Aí pegou um galho verde e falou assim, a gente tem que ser assim, aquele galho verde ele enverga, ele volta, mas ele não quebra. Então na nossa vida vão surgir obstáculos, vão surgir problemas, dificuldades, mas a gente tem que ser flexível, a gente tem que entender que às vezes é necessário a gente mudar a rota, é necessário a gente mudar o jeito de falar, o jeito da gente se comportar. São atitudes que a gente tem que mudar, a gente não pode ficar preso em uma coisa que às vezes está nos prejudicando ou que não vai nos levar a lugar nenhum. Então a gente tem que ter essa flexibilidade na nossa vida. Mas bom dia, Lara que também entrou. Mas a palavra que me trouxe aqui nessa manhã foi que eu estava simplesmente olhando essa caneta vermelha. E o que eu pensei? A caneta vermelha, para que ela é usada? Quando a gente estava na escola, usava para assinalar os nossos erros. E daí a gente compara. Tem a caneta azul, a caneta vermelha. A caneta azul é do acerto. A caneta vermelha, ela é dos erros. Mas quem falou que é assim? Foram as pessoas. E o que acontece? Muitas vezes na nossa vida a gente é assim. A gente se prende ao que as pessoas falam. A pessoa fala assim, isso é certo, isso é errado. E a gente acredita nisso. Só que essa é a verdade, é o ponto de vista da pessoa. Não é a verdade absoluta. Não é aquilo que Deus acredita. Então, qual o entendimento que eu tive? Que tanto essa caneta como essa, elas foram feitas da mesma maneira. O significado é a pessoa que dá. Então, deu o significado que essa é do acerto e essa é do erro. Mas, na nossa vida acontece isso. Às vezes você faz alguma coisa e as pessoas, elas fixam no seu erro. Às vezes, você mesmo não segue adiante porque você parou ali na parte que você errou. Mas eu olhando assim, simplesmente, gente, por isso que eu quis compartilhar, simplesmente olhando para essa caneta e eu falando assim, que incrível, a pessoa deu o significado, falou que ela era para assinalar os erros e eu acreditei. Aí hoje eu reproduzo isso que um dia eu ouvi, que a caneta vermelha ela só servia para isso, para assinalar os erros. Aí eu falei, mas não é assim, eu posso mudar isso. Eu posso dar um novo significado para essa caneta. E da mesma maneira, eu tenho visto isso nos cursos que eu dou, nas mentorias, que os nossos erros, eles podem ser ressignificados, que a gente não precisa carregar culpa por aquilo que nós fizemos. Quem está acompanhando as lives aqui às 21 horas, lá no canal da comunidade Daily Seeds, a gente está falando acerca disso. E eu falei ali esses dias da mulher samaritana, que ela se envergonhava porque ela carregava o rótulo de mulher fácil, de mulher que tinha tido vários homens, que tinha tido vários maridos e que não tinha dado certo na vida, que ela era uma pessoa solitária, infeliz. Ela carregava esse rótulo e ela se envergonhava disso. Então ela ia escondido lá buscar água. Mas Jesus, ele foi ao encontro dela. E quando ele foi ao encontro dela e ele falou para ela o que ela estava fazendo e disse que ele podia saciar a sede dela,
que ela estava fazendo isso, ela estava se relacionando com vários homens, mas por quê? Ela tinha necessidade de se relacionar, ela queria ser amada, mas ela estava buscando da forma errada. Então, quando Jesus amou aquela mulher, ela saiu depois falando, anunciando para toda a cidade: olha, aquele homem, vocês precisam ir lá ver, ele falou tudo que eu fiz e ele fez eu entender que tudo que eu fiz pode ser ressignificado. Ela falou isso, ela não se envergonhou mais daquilo. E através da palavra dela fala que aqueles homens naquela cidade, eles passaram a crer em Jesus. Então a gente não deve se envergonhar da nossa história, dos nossos erros. Por quê? Porque Deus, ele usa a nossa história para salvar vidas. Deus usa aquilo que aconteceu de errado na nossa vida para mostrar o caminho certo para outras pessoas. Deus, ele usa os nossos erros para nos trazer lições. E uma lição que hoje Deus, ele falou comigo foi acerca disso, simplesmente de uma caneta vermelha, da gente mudar o significado. E me trouxe a palavra em Hebreus 9. Eu vou ler aqui para vocês. Rosana, bom dia. Convida aí, gente, mais 5 amigos para participar aqui com a gente. Vai ser curtinha a live, mas creio que uma palavra poderosa que Deus tem hoje, nessa manhã, para a nossa vida. Então, aqui em Hebreus 9, fala assim, de como era, né, a antiga aliança. Então, fala aqui das ordenanças para adoração, que tinha ali no lugar santo, o candelabro, a mesa. Aí fala, vai seguindo aqui a palavra, falando que havia um segundo véu, que era chamado Santo dos Santos. Ali tinha as tábuas da lei. E fala aqui que tudo era preparado. E quem podia entrar ali, somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. E ele tinha que apresentar o sangue do sacrifício. Ele oferecia para si e pelos pecados do povo. Aí no versículo 8 fala: desta maneira o Espírito Santo estava revelando que enquanto continuasse erguido o primeiro tabernáculo, o caminho para os santos dos santos não havia sido manifestado. Esse fato transforma-se numa ilustração para os nossos dias, esclarecendo que as ofertas e sacrifícios oferecidos não poderiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Então ali estava falando o quê? Dos sacrifícios que eram oferecidos em favor, né, dos pecadores, dos homens, mas que isso não poderia, de modo completo, limpar a consciência, tirar todos os erros da pessoa. Isso era oferecido ainda uma vez por ano, era feito ali todo o ritual, né, de sacrifício. Aí fala aqui, elas eram ordenanças que tratavam de comida, bebida e cerimônias de purificação. Eram mandamentos exteriores e foram impostos até a chegada do novo tempo, do perfeito sacrifício de Cristo. Aí fala que Cristo, como sumo sacerdote, para benefício daqueles que estavam por vir, ele adentrou no mais perfeito tabernáculo, não construído por mãos humanas, não pertencente a esta criação, não por intermédio do sangue de bodes e novilhos, mas mediante o seu próprio sangue. Essa palavra falou muito forte no meu coração, por isso que eu quis compartilhar com vocês nessa manhã. Por quê? Só o sangue de Jesus, ele pode purificar as nossas consciências. Só o sangue de Jesus, ele pode nos purificar completamente
tirar as nossas culpas, porque ele, como sumo sacerdote, ele adentrou no lugar santo dos santos. Quando ele, ali na cruz, rendeu o espírito, fala que o véu do templo ele foi rasgado. Isso simbolizava que estava aberto ali a entrada para o santo dos santos, para que a gente pudesse se aproximar de Deus mediante o sacrifício de Jesus. E diz assim, que ele, Cristo, é o mediador de uma nova aliança, para todos aqueles que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate por nossas transgressões, pelas transgressões cometidas durante o período que se vigorava a lei. Agora a parte assim que me tocou profundamente. No caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o determinou, porque um testamento só tem validade após a confirmação da morte do testador. Aí aqui o versículo 19. Por esta razão, nem a primeira a aliança ela foi sancionada sem sangue. Então, até a velha aliança, ela tinha o ritual do sangue. O testamento, ele era feito com sangue. Então, ali atestava o pecado das pessoas. E através do ritual, eles eram purificados. Mas aqui fala, tendo em vista, depois de proclamar todos os mandamentos e a lei, Moisés levou o sangue dos novilhos, água, e aspergiu sobre o livro e sobre toda a população. E dizia, esse é o sangue da aliança, qual Deus ordenou para obedeceres. E da mesma maneira ele aspergia o sangue sobre tudo. Nessa parte, no versículo 24, fala assim que Cristo não entrou num santuário erguido por mãos humanas. Uma ilustração de que o verdadeiro, ele entrou nos céus e agora se apresentou diante de Deus em nosso benefício. Ele manifestou-se de uma vez por toda nos fins dos tempos para aniquilar o pecado por intermédio do sacrifício de si mesmo. Cristo oferecido uma única vez para tirar os pecados. Aqui nessa palavra, fala que o sangue foi aspergido no livro. E que Jesus, ele é o que atestou nessa nova aliança que nós podemos ser purificados de todo pecado, que nós podemos nos tornar filhos de Deus, que nós podemos entrar no Santo dos Santos. E ele fala assim que ele ofereceu esse sacrifício de uma vez por todas, porque ali era oferecido uma vez por ano. Então, era oferecido ali, mas as pessoas não, era temporário, elas não ficavam purificadas para sempre. Elas não recebiam um testamento que dava direito para elas de herdar os benefícios para sempre. Era como se fosse assim, uma coisa provisória, mas apontava para o sacrifício de Cristo. O testamento de Cristo, ele nos garante a herança eterna. E Jesus escreveu esse testamento com seu próprio sangue. Então, a hora que eu estava olhando para essa caneta, o que eu pude entender? Que os nossos erros, aquilo que a gente acha que é erro, que é defeito, Jesus, ele veio e fala assim, que onde abundou o pecado, superabunda a graça. Jesus, ele veio e escreveu com tintas vermelhas. Ele escreveu o Novo Testamento. Ele escreveu com o próprio sangue. E ele colocou o meu nome, o seu nome no livro da vida. Por isso que a palavra fala assim, não se alegre, porque os demônios se vos sujeitam.
alegre-se, porque o seu nome está escrito no livro da vida. E o seu nome foi escrito com tinta vermelha. Seu nome foi escrito com o sangue de Cristo. Você foi purificada. Então não deixa ninguém te acusar, não deixa ninguém te humilhar, ninguém te desvalorizar, porque você tem valor, você é importante, você foi comprada com o sangue de Cristo. E o que atesta isso é o sangue dele que foi derramado ali na cruz. Ele escreveu, não com tinta assim, ó, vermelha, que some, que desaparece. Ele escreveu com tinta vermelha, mas com a tinta do sangue, o sangue da nova aliança. Foi com o sangue dele que ele escreveu uma nova história para a sua vida, uma nova história para a minha vida. Eu não preciso mais carregar o pecado, eu não preciso mais ser escrava do pecado, porque Jesus, ele é o mediador, ele é o testador dessa nova aliança, ele é o sumo sacerdote que veio nos purificar de uma vez por todas. Ele se ofereceu como sacrifício eterno por nós. Então, nós não temos acesso ao Pai, nós não temos acesso à herança de Deus, não, Filho de Deus. Era isso que Jesus ele estava dizendo quando ele morreu ali naquela cruz. Ele estava cancelando todo. Caiu aqui a internet. Mas era isso, era essa mensagem que eu queria dar. Jesus falou: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Ele disse para ela: vai, não peque mais. Então, Jesus, ele já pagou a sua dívida, ele já escreveu o seu nome no livro da vida. Você pode ter agora o seu coração, a sua consciência purificada. Então, não peque mais. Não fique presa ao passado, não fique presa aos erros, né? Ressignifique. Uma mesma caneta que pode ser apontada como algo assim que é ruim, que mostra o erro, pode ser ressignificada. Você pode olhar para aquela situação e entender que a sua história ela pode salvar vidas. Você pode olhar para a sua história e ver que o sangue de Jesus veio e riscou ali, ó, aquele erro, aquele pecado, que ele pode, e que ele fez isso, só ele pôde fazer isso, colocar o seu nome no livro da vida, e o seu nome foi escrito ali no livro da vida. Uma nova história para a sua vida foi escrito com tinta vermelha, pelo sangue de Jesus, foi escrita com sangue. Por que ele escreveu com sangue? Porque é algo que é eterno, que não pode ser apagado. Ele estava dizendo: eu dou a minha vida pela sua vida. Eu dou a minha vida para que você tenha vida, vida com abundância. Então era essa a palavra que Deus colocou no meu coração e que eu queria compartilhar com vocês nessa manhã. Sejam abençoados, tenham um dia abençoado e lembre-se, né, você não precisa ficar preso aos seus erros. Jesus, ele é o mediador dessa nova aliança. Ele te fez herdeiro da promessa de Deus e ele escreveu ali no testamento o seu nome. E ele colocou ali o seu nome no livro da vida. Ele escreveu com o precioso sangue dele, o sangue da nova aliança. Então, você não precisa fazer nada, não precisa mais oferecer sacrifício, porque Jesus ele já fez o sacrifício. Ele disse: está consumado. Ele cumpriu tudo que você precisava cumprir, tudo aquilo que você não ia conseguir fazer, ele fez. Ele pagou a sua dívida para você não ser mais
escravo do pecado, para você não viver mais prisioneiro dos seus erros, mas para que você pudesse ser livre, para que você pudesse ter uma vida e uma vida com abundância. Por isso que ele escreveu com tinta vermelha o seu nome no livro da vida. Beijo, Deus abençoe a todos e às 21 horas eu convido vocês para estarem ali no Instagram, comunidade Daily Seeds, para a gente estar falando, né, acerca da palavra de Deus, e nós estamos nos 12 dias profetizando 2021. Então, está sendo uma bênção. Convido vocês para estarem lá também hoje às 21 horas. Tenham um bom dia, fiquem com Deus. Tá desculpada, Zana. Beijo no coração. A net, ela tá ruim mesmo, caiu aqui também, mas importante é que a nossa conexão com Deus não caia, né? Isso é importante. Então, que a gente hoje esteja, né, ligadinho com Deus e a gente possa convidar aí o Espírito Santo para habitar no nosso coração, para tirar tudo aquilo que é mal, nos guiar para o caminho eterno e nos conduzir cada dia mais à presença de Deus. E que a gente possa se alegrar, né? Porque a gente possa se alegrar porque Jesus, ele veio, né, com a tinta vermelha e ele escreveu o nosso nome no livro da vida. Então, que a gente possa se alegrar por ele ter se oferecido como sacrifício por nós, que a gente possa se alegrar hoje por saber que Cristo, ele escreveu ali no testamento o nosso nome, nos garantindo garantindo, né, que nós somos herdeiros das promessas de Deus. Beijos e até mais. Tchau.